Enquanto 99% das pessoas perdem dinheiro, poder de compra e o sono durante as crises, os bilionários usam exatamente esses momentos para construir novas fortunas. Isso não é sorte, não é acaso, é um método de 3 passos. E hoje, ele deixa de ser um segredo. Nos próximos 20 minutos, eu vou te entregar o plano prático e completo que os maiores investidores do mundo usam não apenas para blindar o capital, mas para gerar uma nova e crescente fonte de renda quando a maioria está em pânico paralisante. Fique comigo até o final, porque o terceiro passo é o que realmente separa os amadores que perdem dinheiro dos profissionais que constroem um legado de patrimônio. Eu passo meus dias analisando ciclos de mercado e estratégias de grandes players globais. O que eu vou te mostrar aqui não é teoria de livro. É a tradução da complexidade da macroeconomia para uma estratégia prática, um verdadeiro manual que você pode começar a aplicar na sua carteira de investimentos amanhã mesmo. Vamos direto ao ponto. O primeiro passo, e talvez o mais contraintuitivo para o investidor iniciante, é o que eu chamo de fortaleza de caixa. E não, eu não estou falando daquela sua reserva de emergência para trocar um pneu furado. Estou falando de uma reserva de oportunidade. É a sua pólvora seca para quando o mercado entra em liquidação. O investidor comum pensa que dinheiro em caixa rendendo pouco é dinheiro parado ou improdutivo. Esse é um erro fatal. Para o investidor bilionário, caixa não é um ativo de baixa rentabilidade. Caixa é uma opção de compra sobre todos os ativos do mercado que estão em promoção. Ter caixa em uma crise te dá o poder de escolher o que comprar e quando, sem precisar vender suas boas posições a preços ridículos. Durante a crise de 2020, por exemplo, o Ibovespa chegou a cair quase 50%. O investidor que estava 100% alocado em ações viu seu patrimônio derreter e foi forçado a tomar uma de 2 atitudes terríveis: ou vender no fundo, realizando um prejuízo gigantesco por medo, ou ficar paralisado vendo seu sonho de viver de renda se distanciar por anos. Agora imagine um segundo investidor. Um investidor estratégico. Ele mantinha 20% do patrimônio em uma fortaleza de caixa. Quando o mercado entrou em colapso, a parte de ações também caiu, mas ele não sentiu pânico. Ele sentiu oportunidade. Com aquele caixa, ele foi às compras e adquiriu empresas fantásticas pela metade do preço. O resultado foi simples. Enquanto muitos investidores estavam apenas tentando recuperar o que perderam, o investidor estratégico começou a ver seu patrimônio crescer muito mais rápido, justamente porque comprou ativos de qualidade quando ninguém mais tinha coragem de comprar. Então, como construir essa fortaleza na prática? O primeiro ponto é o percentual. Estamos falando de algo entre 10% e 25% do seu patrimônio total destinado aos investimentos. Esse valor não é aleatório. É o suficiente para permitir compras relevantes em momentos de crise, mas não tão grande a ponto de prejudicar o crescimento do seu patrimônio no longo prazo. O segundo ponto é onde deixar esse dinheiro. Aqui, segurança e liquidez são absolutamente essenciais. As melhores opções costumam ser Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária pagando pelo menos 100% do CDI, ou fundos diabetes insípidos, com taxa de administração muito baixa. O objetivo não é ganhar muito dinheiro com esse recurso. O objetivo é ter liquidez imediata para aproveitar grandes oportunidades quando o mercado entra em pânico. Muitos investidores cometem um erro grave. Eles tentam colocar essa reserva estratégica em ativos com algum nível de risco, tentando ganhar um pouco mais de rentabilidade. Mas quando a crise chega, esses ativos também caem. A sua fortaleza precisa ser sólida. Esse dinheiro existe para comprar barato, quando todo mundo está vendendo em desespero. Agora vamos para o segundo passo da estratégia. Com sua fortaleza de caixa, garantindo tranquilidade e poder de reação. O segundo passo é construir uma máquina de renda passiva antifrágil. Antifrágil significa algo que não apenas resiste ao caos, mas que consegue continuar funcionando mesmo quando o mundo parece instável. No mercado financeiro, isso significa investir em ativos que continuam gerando fluxo de caixa constante, independentemente das oscilações da bolsa. Enquanto muitos investidores entram em pânico, olhando a cotação subir e descer todos os dias, investidores experientes focam em algo muito mais importante: o dinheiro que cai na conta todos os meses. Esse fluxo de caixa é o que permite continuar investindo durante uma crise. É ele que permite comprar mais ativos quando os preços estão mais baixos. É ele que acelera a construção de patrimônio ao longo do tempo. Um dos exemplos mais conhecidos no Brasil são os fundos imobiliários. Esses fundos possuem imóveis alugados ou títulos ligados ao setor imobiliário e distribuem renda mensal para os investidores. Fundos de logística, por exemplo, alugam galpões para grandes empresas de comércio eletrônico e distribuição. Mesmo durante crises, essas empresas continuam operando. As compras online não param, e isso significa que os aluguéis continuam sendo pagos.
Existem também fundos imobiliários ligados a imóveis essenciais, como supermercados, farmácias e centros de distribuição. São serviços que continuam funcionando independentemente da situação econômica. Isso torna o fluxo de renda desses fundos muito mais previsível. Outro pilar dessa máquina de renda passiva são empresas de setores perenes, que pagam dividendos consistentes. Setores como energia elétrica, saneamento e seguros costumam apresentar receitas muito mais estáveis ao longo do tempo. Empresas de transmissão de energia, por exemplo, possuem receitas reguladas e muitas vezes corrigidas pela inflação. Isso significa que a empresa continua recebendo mesmo quando a economia desacelera. Companhias de saneamento também possuem um modelo muito resiliente. As pessoas continuam usando água e esgoto em qualquer cenário econômico. Isso cria uma previsibilidade de receita muito grande. Empresas do setor de seguros também possuem um modelo interessante. Em períodos de maior incerteza, muitas pessoas e empresas buscam mais proteção. Isso ajuda a manter a demanda por seguros relativamente estável ao longo do tempo. Quando você combina fundos imobiliários de qualidade com empresas sólidas pagadoras de dividendos, você começa a construir uma verdadeira máquina de geração de renda. Uma estrutura que continua funcionando mesmo quando o mercado passa por períodos turbulentos. E agora, chegamos ao terceiro passo da estratégia. Esse é o passo que realmente muda o jogo para investidores que vivem em países emergentes como o Brasil. É o passo da diversificação internacional e da dolarização do patrimônio. Investir apenas no Brasil significa estar totalmente exposto aos riscos da economia local e da própria moeda. Em momentos de crise política ou econômica, o que normalmente acontece é uma fuga de capital estrangeiro e uma forte valorização do dólar. Isso significa que mesmo que alguns ativos subam em reais, o poder de compra internacional pode cair. Ou seja, você pode até parecer mais rico em moeda local, mas mais pobre em termos globais. Investidores experientes entendem que riqueza de verdade precisa ser protegida em moedas fortes. Por isso, uma parte relevante do patrimônio costuma estar exposta ao dólar e à economia global. Hoje isso pode ser feito de forma extremamente simples. Uma das formas mais populares é investir em ETFs que replicam índices americanos, como o S&P 500. Ao investir nesse tipo de ativo, você se torna sócio de centenas das maiores empresas do mundo, empresas globais que dominam setores como tecnologia, saúde, consumo e infraestrutura. Além disso, esses investimentos também refletem a variação do dólar. Se a moeda americana se valoriza frente ao real, o valor desse investimento também tende a subir quando convertido para reais. Outra possibilidade é investir diretamente no exterior através de corretoras internacionais. Isso permite acesso a milhares de empresas globais, ETFs com taxas extremamente baixas e até fundos imobiliários internacionais, conhecidos como REITs. Essa diversificação cria uma camada adicional de proteção para o patrimônio em momentos de instabilidade local. A parte internacional da carteira pode compensar parte das perdas e preservar o poder de compra global. Por isso, muitos especialistas recomendam manter algo entre 15% e 30% do patrimônio investido fora do país. Isso não significa apostar contra o Brasil. Significa simplesmente reduzir riscos e diversificar geograficamente os investimentos. Então vamos recapitular rapidamente os 3 passos dessa estratégia. Primeiro, construir uma fortaleza de caixa estratégico, mantendo entre 10% e 25% do patrimônio em ativos líquidos e seguros, para aproveitar oportunidades em momentos de crise. Segundo, montar uma máquina de renda passiva antifrágil com fundos imobiliários de qualidade e empresas sólidas pagadoras de dividendos. E terceiro, criar um bote salva-vidas dolarizado, investindo parte do patrimônio em ativos internacionais para proteger o poder de compra global. Crises financeiras sempre existiram e sempre existirão. A diferença entre quem perde dinheiro e quem constrói riqueza nesses momentos está na preparação. Quando o medo domina o mercado, patrimônios não desaparecem, eles apenas mudam de mãos. Quem está preparado aproveita as oportunidades. Quem não está preparado acaba reagindo com emoção e tomando decisões ruins. Se esse tipo de análise e estratégia fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos conteúdos. E como tarefa prática, me conta nos comentários qual desses 3 passos você acredita que é o mais urgente para aplicar hoje na sua carteira de investimentos. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar justamente no segundo passo. Eu vou mostrar uma simulação prática de quanto seria necessário investir em fundos imobiliários de logística para gerar um salário mínimo de renda passiva todos os meses. Um forte abraço e até o próximo vídeo.